episódio número 2 do podcast 1%. Para você que está aqui assistindo a gente, uma honra de ter aqui comigo, ter aqui com Tia Lu, minha co-host aqui toda vez do podcast. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, mais uma vez, gente. Estou aqui sem saber o que eu vou falar, viu? Porque ele não deixa eu saber o tema antes. Fica tranquilo que a gente vai falar hoje sobre 5 técnicas para fazer o que precisa ser feito. 5 técnicas que vai tirar a galera da inércia, assim como um dia eu fui inerte. A função desse podcast aqui é tirar a galera da inércia, o pessoal que deixa tudo para depois, procrastina. Recebo várias perguntas no direct do Instagram. Cara, o que eu preciso fazer para fazer o que precisa ser feito? E aqui hoje, nesse podcast, a gente vai tratar justamente disso. Para você que está em casa aí, tá assistindo, pega papel e caneta, dá um pause aqui agora, pega papel e caneta, porque a gente vai falar sobre 5 técnicas para fazer o que precisa ser feito com Tia Lu, psicóloga. Eu sou Miguel, nem me apresentei ainda, eu sou Miguel Mussalem, sou especialista em psicologia positiva e em hábitos novos. Tem um livro publicado chamado Do Zero ao Hábito, link tá na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre a obra. E Tia Lu, psicóloga, vai trazer o viés psicológico para o podcast, trazer o que precisa, falar o que precisa ser dito para que a fazer gente o que precisa ser feito. Cara, isso é uma frase que dá até para colocar num quadro, né? Ela vai falar o que precisa ser dito para fazer o que precisa ser feito. Beleza, olha só. Quando você vai começar uma jornada? Tá. Vai começar uma jornada e muita gente tem aquele rompante do caraca, comecei uma jornada. Isso me lembra muito a época da escola, né? Material escolar. Era massa, uma bolsa, todos os livros, estojo, lápis, borracha novo, tudo. 3 dias de aula, eu já falava assim, quando é? Que as férias. Então, quando se inicia uma jornada, tem essa descarga de dopamina, tem esse boom. Dopamina chegou, eu tô bem, mas eu tô o que na verdade? Motivado, empolgado. Empolgado. A palavra certa é essa. O início de toda jornada carrega consigo uma empolgação que é massa. Show. Só que essa empolgação só serve para quê? Para começar. O start de iniciar uma jornada é pautado nessa empolgação. Mas o que faz concluir de verdade vai ser a disciplina necessária para cumprir os hábitos novos que eu estabeleci. Então, cara, eu quero, por exemplo, emagrecer. Tu deve ver muito isso na comunidade, né? Eu vejo muito isso na comunidade. Eu acredito sim, a empolgação é algo que vem de dentro, né? Ela vem como um impulso, ela não é racionalizada. E aí acho que a primeira coisa é entender de onde que está vindo essa empolgação. O que é que está te motivando a iniciar essa jornada? Porque, Miguel, quando essa motivação ela vem apenas da empolgação, ou seja, de um impulso, de um reflexo, a forma como ela vem, ela vai embora. Total. E aí as pessoas ficam nos 3 primeiros dias empolgados e depois, né, deixam de mão. Então, assim, é importante a gente entender que essa empolgação, esse rompante, ele vem muito do impulso. Que é o impulso da descarga da dopamina. Exatamente, Perfeito. Que é o impulso causado pela dopamina. E aí entra numa questão que é importante da gente entender o seguinte. O nosso cérebro, ele é voltado, a gente consegue tudo. A gente é capaz de tudo, né? As pessoas, elas entram numa jornada, por exemplo, de emagrecimento, quando elas vão para nutricionista, quando elas vão para uma academia, quando elas compram as roupas, quando elas compram o suplemento, elas são capazes de emagrecer 20 quilos em um mês. Ok. Só que essa capacidade, ela acaba na primeira semana. Ok. Né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que essa empolgação, ela é como um fósforo. Ela vem, o fogo acende e depois apaga. E aí a questão que fica é como fazer para manter essa chama acesa. É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Só quero dizer que ele é foda fazer podcast com o Miguel, porque, cara, ele não me fala do tema, aí eu começo a falar e já ele vai dizer, eu ia falar isso tal hora. Mas ele não tem problema, pode falar. Pode falar. Então aqui meu H2O que não me patrocinou. Patrocina a gente, H2O Limoneta, que a gente gosta. E ela só toma de golão. Então, como a Luciana estava dizendo, a empolgação do início da jornada não é
Na verdade não foi o Luciano, foi eu que falei. A empolgação do início da jornada não é o que vai te fazer concluir ela. Continuar nela, Continuar nela. Então, pô, Miguel, beleza, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas como que eu faço para continuar? Calma, jovem. Isso pode ser tema para outro podcast. Mas aí a gente entra numa coisa bem interessante aqui. Rapidão, só pegar uma fala tua. O que faz... como foi que tu falou? A empolgação do início da jornada nem sempre é que vai fazer concluir ela. Concluir ela. Nem fazer sempre o que não, precisa nunca ser vai. feito. Isso. Presta atenção numa coisa, ó. Fazer o que precisa ser feito. Por que as pessoas vão tão em busca de fazer o que precisa ser feito? Porque não necessariamente fazer o que precisa ser feito é ter vontade de fazer. Por que as pessoas não fazem? Ah, cara, mano, para. Ela já tá botando a técnica 3 aí, pô. Tô dizendo que ele não deixa eu falar na hora que eu falo. Ela já tá botando a técnica 3 aí. Vai lá, pode falar. Presta atenção, vamos raciocinar. Pode dar fazer spoiler. o que precisa ser feito. Tá. Cara, se eu preciso fazer o que precisa ser feito é porque eu não tenho vontade de fazer. Total. E aí eu já sei que aquela empolgação do início que fez eu comprar, que fez, né, eu mergulhar naquilo ali, me deu vontade. Então eu preciso saber o que vai disparar em mim essa dopamina pra eu continuar com essa mesma vontade ao longo do processo. E o que fazer quando não tiver essa... Porque a dopamina, ela sobe e ela baixa. Certo. E o que fazer quando eu não tiver essa dopamina? É aí que entra o papel da disciplina, que Exatamente. não é tema desse podcast. A gente não vai falar sobre disciplina, não. Mas... E se eu quiser falar também, não pode? Pode dar spoiler. Mas não é o tema central de como se manter numa jornada. Aqui é o seguinte, aqui a gente está tratando o início dela. Cara, técnicas para fazer o que precisa ser feito. Eu preciso começar, mas eu nem quero. Beleza. A gente vai por essa linha. Beleza. Eu preciso começar, mas eu me sinto aprisionado. Show. Eu preciso começar, mas eu não tenho gás inicial para ir na jornada. Porque é muito assim, eu trabalho isso no livro, do Zero ao Hábito. Quando a pessoa quer conquistar um resultado, ela costuma ver o par ao lado, ou seja, alguma outra pessoa que atingiu aquele resultado e foca no esforço final daquela pessoa que atingiu aquele resultado. Ela quer o resultado da pessoa, no caso, né? Ela quer o resultado para ela. Tá. Mas é mais ou menos assim. Eu preciso emagrecer 30 quilos. Show. E eu costumo ver uma pessoa que atingiu o peso, atingiu o objetivo, emagreceu 30 quilos, e eu costumo ver essa pessoa no final da jornada. Certo. Caraca! Ela já alcançou, ela já chegou. Ela já alcançou. Então quer dizer que ela treina 5 vezes por semana, 7 vezes por semana. Quer dizer que ela come limpo 95% da refeição do dia. Então quer dizer que eu vejo essa pessoa que atingiu aquele resultado na fase final. Mas eu não paro e pergunto assim, cara, como foi o teu início da jornada? Que é mais ou menos o que tu falou. Cara, como foi que você começou? Ah, cara, eu comecei treinando 3 vezes por semana, 10 minutos por dia. Ah, cara, então assim eu consigo. Então, a pessoa que precisa fazer o que precisa ser feito e está no início de uma jornada, ela se sente aprisionada porque ela quer ver o que o outro fez no final da jornada dela. Ela quer ver, por exemplo, o que Na verdade, ela entrou na jornada para conquistar o que a outra pessoa conquistou, mas de repente ela não está preparada para pagar o preço que a outra pessoa pagou. Isso. E se ela não tem a técnica certa, ela nem começa. Ela não começa. É por isso que o livro do Zero ao Hábito bate muito nisso. Nas estratégias simples. Aliás, é por isso que o nome desse podcast é 1%. Porque eu não preciso mirar no Miguel final que vai atingir o objetivo X que eu tenho na minha vida. Eu não preciso mirar nesse cara. Eu preciso mirar no Miguel 1% melhor do que eu fui ontem. Só isso. Imagina só, isso parece uma frase de para-choque de caminhão, mas é muito, muito verdade. Se eu for 1% melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu for 1% melhor do que eu estou sendo hoje, e depois de amanhã eu estou sendo melhor, em 365 dias, um ano, eu estou 300% melhor. Agora, é difícil visualizar isso? Converte-se em dinheiro. Quanto você ganha hoje? 365% a mais daqui a um ano. Quanto não dá no teu bolso? Se for 1% melhor
do que fui ontem. Tipo eu, que sou um marido 1% melhor, todo dia. Ui. Não sou? Ui. Fala aí pra galera aqui aberta. O ego é uma coisa séria, né? O ego é uma coisa séria, porque ele mesmo fala, ele mesmo se vangloria, ele mesmo atesta. Na verdade, é uma meta minha, pô, ser 1% melhor do que eu fui ontem. Em tudo. E com o marido eu tenho cumprido, sim ou não? Sim, então, claro. Pronto. Sim, claro. Sim, sim, claro. Então, fazer o que precisa ser feito pede técnica. As pessoas querem, às vezes, tirar da cartola uma mágica de dizer assim, eu quero emagrecer 30 quilos, eu quero dobrar o meu faturamento, eu quero restaurar minha relação. E diz assim, cara, a partir de agora eu vou fazer, aí bota uma loucura. É porque também, Miguel, tem uma questão muito assim, cara. Os grandes gurus da internet, eles colocam, eles educam a galera de uma forma diferente, né? Vai, você consegue, você pode tudo, tua mente é capaz de tudo. Tá com medo, vai com medo mesmo. E, cara, levanta daí e tal. Só que não é assim. Não é encarar, levantar e com medo. Tem técnica pra isso. Cara. Né? Tem forma de pensar isso. Tem estratégias pra dar o passo a passo. Tem estratégias pra saber se você tá no caminho certo. Né? Tem checkpoints que são importantes ser vistos. Então, assim, não é assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Tu é capaz de tudo, você quer, você consegue. Não é isso. Isso aí é pra encher linguiça. Não que você somente não é capaz, é sim capaz. Mas se você não tiver a estratégia correta, a técnica certa, você não vai. Exatamente. E é por isso que muita gente não vai. É por isso que muita gente fica assim, correndo como se estivesse em volta do próprio rabo. Não vai. Por que não vai? Porque não tem a técnica certa. Não sabe nem como fazer. Acho que a internet veio para ficar, assim, né? Com certeza. Todos esses materiais, os podcasts que tem disponíveis, os conteúdos produzidos em todas as redes sociais que seja, só precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, porque como a Luciana disse aí, tem muito guru de internet falando... Lê um livro e fala um monte de coisa, vomita as coisas que ele leu nesse livro, como se aí fosse verdade absoluta. E putz, tem frustrado muita gente, tem frustrado, tem cesseado muitos objetivos de pessoas. Eu vou além, viu, Miguel? Eu acho que tem contribuído para o aumento da ansiedade do povo brasileiro. E eu vou dizer pro povo brasileiro porque o Brasil é o que mais consome. Instagram, por exemplo. O Brasil, podcast, né? Podcast, Instagram. Então, assim, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. E com certeza a rede social ela tem uma certa responsabilidade nisso. Né? O mundo virtual é um mundo muito perfeito. As pessoas são muito vitoriosas. Por isso que eu fiz questão de ter uma psicóloga aqui, gente. Cachê caro. Não é porque minha mulher que tá aqui. Não. Pago. Paga o quê, tio? Todo podcast me ferra um sushi, me ferra alguma coisa. Já sabe, tem sushi hoje. Então, eu fiz que... Não, mas é sério, é sério. Quando eu dei minha cara a tapa a falar de desenvolvimento humano, saí do direito, não sei se vocês sabem, eu saí do direito, fiz transição de carreira. Quando eu dei minha cara a tapa, eu quis... Tu sabe disso, eu quis estudar um negócio. Eu não quis chegar de qualquer jeito, por isso que eu fiz psicologia positiva, fiz a especialização da PUC, uma faculdade renomada, estudei várias outras coisas, programação neurolinguística e por aí vai, mas eu faço questão até hoje de ouvir o que Luciana tem para dizer, porque ela, enquanto psicóloga, ela é endossada para falar sobre os temas que ela fala: ansiedade, depressão, restauração de identidade feminina. O trabalho dela é focado em mulheres, mas ela conhece o universo como um todo. Então eu fiz muita questão de te ter aqui justamente para trazer a base teórica, o marco teórico da psicologia, para que a gente não ficasse no achismo. Isso. Como tem tanta gente falando. Vamos partir para as técnicas. Bora. Vamos falar delas. Vamos. A primeira técnica eu tenho certeza vai te ajudar. Vamos lá. Primeira, vai te ajudar. Ajudar? Tá bom, vai te ajudar e vai ajudar o pessoal que assiste o podcast 1%. Quanto menos decisões eu tomo, melhores decisões eu tomo. Quando eu estou falando em começar algo novo, quando eu estou falando em fazer o que precisa ser feito, eu preciso me abster de tomar várias decisões. Beleza. Por exemplo, cara, é complicado, porque os exemplos que vêm na minha cabeça só vêm para emagrecimento. Tá trabalhando com isso já tem quase 10 anos, né?
Só vem emagrecimento porque eu ajudo Luciana na comunidade Mulheres Fantásticas, comunidade dela de acompanhamento anual, onde ela acompanha um grupo de mulheres durante um ano inteiro. Então é uma comunidade de emagrecimento. Então os exemplos que vem é esse. Os exemplos que vem é de restauração conjugal, porque a gente enfrentou uma crise conjugal. Se você não sabe do que a gente está falando, o episódio número 1 do 1% foi falando sobre isso. Procura aí no canal e assiste, um episódio riquíssimo que trabalha a restauração conjugal. Então os exemplos que vem é esse. Então eu vou dar de emagrecimento mais uma vez. Quanto menos decisões eu tomo, melhores decisões eu tomo. Tá falando no sentido de que, cara, eu vou emagrecer. Aí vem a vizinha e diz assim, eu tô no CrossFit. Aí vem a outra e diz assim, mas eu tô no grupo de corrida. E tem a terceira que diz assim, tu não conhece Tia Lu ainda. Tia Lu tem o Clube Magra, que é um programa incrível. Então eu preciso minimizar as possibilidades de decisão que eu vou tomar, para que eu tome decisões cada vez melhores. Um outro exemplo, cara, eu vou treinar de manhã, meio-dia, ou eu vou treinar à noite? Então eu minimizo isso, fazendo o quê? Estabelecendo regras. E é legal quando as pessoas às vezes vêm para uma avaliação comigo e que eu determino com elas quantas vezes na semana você pode treinar. 3 vezes na semana eu posso treinar, beleza. Qual é o horário? Geralmente vem, qual é o horário? Qual é o horário? Não, eu vou treinar no horário que eu tiver livre. Não, porque você não vai treinar. Se você for treinar no horário que você tiver livre, você não vai ter horário livre. Precisa estabelecer 7 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, não importa. O horário ele tem que ser estabelecido. Sabe por quê? Porque se começar o teu dia, tu for deixar pra treinar no tempo que tu tem livre, vai ser mais uma decisão que tu vai ter que tomar. Mais uma decisão. Então, quando tu toma essa decisão lá atrás, já deixar estabelecido, faça chuva, faça sol, 7 horas da manhã, horário do meu treino, acabou, é uma decisão a menos que tu tem que tomar. Exatamente. Então, quanto menos decisões, melhores decisões eu tomo, a primeira estratégia. E a gente fala muito dessa máxima, né? Hoje as pessoas, pra aparecer, eu vou falar assim, elas fazem macacadas e querem descobrir um método novo. Gente, não tem isso. Não tem isso. É o arroz com feijão que funciona pra tudo. Pra tudo é o arroz com feijão que funciona. Então assim, se você mudar a sua rota 0,001%, você muda o seu destino. Por isso 1%. Por isso 1%. Então você não precisa, agora eu vou ser 100% fitness. Não, seja 1% fitness. 1% fitness. Né? Seja 1% fitness. E por que eu trouxe essa estratégia? Seja 1% organizado, seja 1% amoroso, seja 1%, só 1%. Restaurar a relação. Não preciso fazer coisa mirabolante. Eu preciso minimizar as tomadas de decisões que eu preciso ter para que eu tome melhores decisões. Quando eu trouxe isso, essa primeira estratégia foi porque é o seguinte, o cérebro é uma máquina de repetir. Certo. Então ele está o tempo todo buscando repetir algo. Ele busca automatização, automatizar. Né? Então, se isso bom pro bom pra ou tudo, pra tudo, pro bom ou pro ruim. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de abrir os olhos e pegar o celular para ver Instagram. Ok. Amanhã a tendência a repetir isso é gigantesca. Sim. Agora, se eu tenho o hábito, e aí você vai ter que julgar se isso é bom ou ruim para tua vida. Para minha vida é péssimo. E eu já aboli esse hábito. Então eu não pego no celular antes das 7 horas da manhã. Então eu acordo 5h40 para fazer minhas coisas, mas eu não vejo rede social antes das 7 horas da manhã. Então, seja pro bom ou seja pro ruim, amanhã o teu cérebro vai pedir o que você fez hoje. Sim. Só que quando eu tô numa jornada e eu decido por uma outra jornada, um outro caminho, esse tempo de adaptação é um dos mais difíceis. Então, se todo dia eu pego no celular quando eu acordo, amanhã fazer ao contrário vai ser uma tarefa difícil. Ok. Vai ser algo que vai dizer assim, caraca, isso aqui é muito difícil. Só que depois de automatizado o processo, e aí vai ter teoria para tudo, uns falam 21 dias, outros falam 60, e aqui pouco importa, mas depois de automatizado esse processo, fica natural. Então, para mim, quando eu acordava, que eu tinha o hábito de pegar no celular, não pegar no celular passou a ser uma tarefa muito difícil. Só que eu minimizei isso usando essa estratégia. Tá, vamos lá. Tu lembra o que eu fiz? Deixou o celular fora do quarto. Deixei fora do quarto.
Então, há 2 anos e meio, desde janeiro de 2021, há 2 anos e meio que o meu celular dorme no escritório, não dorme mais do meu lado. Show. Por quê? Porque eu precisava decidir. Pego ou não pego no celular? Então, quanto menos decisões eu tenho para tomar, melhor decisão eu tomo. Como o Qual celular é o não nome estava dessa do meu lado. estratégia? Quanto menos decisões eu tomo, melhores decisões eu tomo. Tá. Então, quando o celular passou a não ter mais do meu lado, eu não precisava decidir se eu pegava ou não pegava no celular. Eu simplesmente acordava e levantava da cama. Tem aí nessas duas estratégias, tem a estratégia facilitar o certo e dificultar o errado? Tem uma parecida. Eu acho que ela Quer entraria. dar essa de bônus? Ela entraria aí, né? Pois fale aí. Dê de bônus. A gente está falando da estratégia 1, agora 1.1, bônus de Luciana. Bônus da Tia Lu. É uma estratégia muito interessante para a gente fazer, o que precisa ser feito, é dificultar o que é errado e facilitar o que é certo. Tem muito a ver com o que tu tá dizendo, né? O que tu fizeste? Tu dificultaste o errado. Exatamente. Botar o celular para longe. Isso. Botar o celular para longe é o quê? Dificultar o errado. Isso. Da mesma forma, a gente pode facilitar o que é certo. Exatamente. Né? Isso para tudo. Eu vou trazer aqui pro meu mundo, né? Pro mundo do emagrecimento. Como é que eu posso facilitar o que é certo e dificultar o que é errado? Não comprar biscoito recheado, por exemplo. Ah, Lu, eu vou deixar de comer? Não. Se eu tiver vontade de comer, eu vou ter que ir até o mercado comprar um biscoito recheado. Na minha casa, não. Leite condensado, a mesma coisa. Se eu tô no processo de desintoxicação, se eu tô no processo de emagrecimento, eu preciso dificultar aquilo que pra mim é errado. O que é pra mim errado? É aquilo que vai andar contra a minha meta de vida. Não bota a batata frita no raio da mesa. Bota o prato de legume, irmão. Nem compra, né? Então, assim, como é que eu facilito o certo? Bom, eu facilito o certo separando a minha roupa do treino, já deixando ela separadinha no canto da minha cama, né? Eu facilito o certo andando com a minha garrafa de água, que eu sei que eu tenho que tomar água. Então, assim, essa estratégia é uma estratégia que é simples e que funciona muito. Então, se for pra você escolher, dificulta tudo aquilo que vai de encontro, que não te deixa alcançar a meta, seja financeira, seja conjugal, seja de saúde, e facilita aquilo que é certo. E só dá crédito, a gente aqui no podcast 1%, a gente dá honra para quem dá honra. Essa estratégia que a Luciana falou está no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que serviu de base, marco teórico, para o meu livro Do Zero ao Hábito. Show de bola. Beleza? Isso mesmo. Estratégia número 2, vamos lá? Vamos. Minimiza as dificuldades de entrada do comportamento. O que eu estou falando? No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um conceito que eu curto muito, chamado energia de ativação. O autor, esqueci o nome dele agora, mas é o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. O autor trouxe esse conceito da energia de ativação, cara, que é gigantesco. Qual que é o conceito? Todo novo comportamento, e por isso que eu trouxe que a gente está falando de novo comportamento, de fazer o que precisa ser feito, todo novo comportamento tem uma barreira de entrada. Todo novo comportamento pede uma energia de ativação inicial, que é um freio para que tu não faça aquilo. Então, por exemplo, quando eu decidi que a partir de tal época da minha vida eu ia acordar às 5h40 da manhã e que eu ia pegar no celular só às 7, eu tive um monte de barreira nesse hiato, nesse período. Uma barreira qual era? O celular que estava do meu lado. Eu precisava levantar da cama para fazer as coisas que eu faço hoje, que é o que eu chamo da minha Roma, rotina matinal de ativação. Os alunos do treinamento Senhor do Tempo têm acesso a isso, que é o quê? Um conjunto de comportamentos que eu tenho, que faz com que eu me coloque num estado emocional legal para enfrentar o dia todo. E então aquele estado emocional me deixa pronto para o meu dia todo. Miguel, o que tu faz? Cara, eu leio, eu penso, que o pessoal costuma falar medito, né? Eu tomo um café proteico, eu faço um monte de coisa. Quem sabe um dia eu trago essa aula aqui para vocês, para contar sobre como montar uma rotina matinal de ativação. Então eu faço um conjunto de atividades. E esse período, quando eu tomei essa decisão lá em 2020, não, isso começou em 2019.
O celular foi a partir de 2021. Quando eu tomei essa decisão, eu tinha um monte de energia de ativação. O celular era levantar da cama, que eu não estava habituado a esse horário tão cedo, passou a ser outro. Hoje em dia, eu tenho algumas barreiras de entrada depois de mais de 3 anos fazendo isso. Claro que eu tenho. A gente mora em São Paulo é frio. Muito frio. Muito frio. Levantar para o nordestino, 5h40 da manhã, tudo escuro. 8 graus. 8 graus, 9 graus, no meio do frio, com Luciana que tem o couro quente. Ela é quente, a pele dela é quente. É difícil. Aqui, meu filho, metabolismo acelerado. Acelerado. Então, quando eu tô num processo de fazer o que precisa ser feito, eu preciso minimizar essas barreiras de entrada. E eu minimizo essas barreiras de entrada com o quê? Com clareza sobre o comportamento que eu preciso ter, comungando com o resultado que eu vou ter. Então, se a tua dificuldade, por exemplo, sei lá, quais são as dificuldades? Acorda cedo pra treinar. Quais são as dificuldades das tuas alunas? Acorda cedo pra treinar. Tá, como que a gente minimiza, como que tu sugere minimizar a energia de ativação delas? Acho que primeiro ela tem que ter consciência que é necessário dormir mais cedo para acordar mais cedo. Perfeito. Né? Já deixar a roupa de treino do ladinho. Ela tocou num ponto-chave agora. A roupa de treino é minimizar a energia de ativação. Sabe por quê, Miguel? Porque imagina, o nosso cérebro é todo programável. Perfeito. Se a gente entender que ele é programável, se a gente tiver consciência disso, a gente deixa de agir por impulso e passa a programar o nosso cérebro para aquilo que a gente quer. Beleza? Porque independente se tu tem consciência ou não, tu já é programada, acabou. Né? Não tem pra onde correr, já programou. E aí o que acontece? Eu preciso trabalhar o meu cérebro para ir em busca daquilo que eu quero. Perfeito. Tá? Então, na hora que eu deixo que eu tô à noite, que eu sei que eu treino às 7 horas da manhã, um exemplo, e eu tô à noite, e eu já começo a arrumar minha roupa e deixo no cantinho ali meu tênis. Isso comunga com a estratégia 1, né? Eu tiro a decisão. Exatamente. Só que ali eu já me preparo. Emocionalmente. Eu já botei a cabeça pro treino. lá, né? Eu já botei a cabeça lá. E quando eu boto a cabeça lá, eu quero uma barreira. Cara, esse negócio de botar a cabeça lá. Entendeu? Eu quero uma barreira. Total. Esse negócio de botar a cabeça lá era engraçado. Quando eu corria de moto, e aí eu corri uma prova, por exemplo, do brasileiro, 3, 4, 5 dias em cima de moto, sair de uma cidade e chegar em outra. E às vezes, no briefing da noite, o diretor de prova falava assim, cara, tal trecho é muito difícil, e dava um medo. E quando eu pegava o mapa para marcar ele, que eu ia marcando o mapa, eu identificava o trecho difícil que ele falou, mas quando eu chegava no final do mapa, minha cabeça chegava aonde? Quando eu estava no final do mapa. Na Vitória. Na cidade que eu ia chegar. Sim. E eu já me via chegando naquela cidade. Então, quando eu chegava durante o dia, naquela dificuldade, naquele trecho onde ele dizia que era muito difícil, minha cabeça já estava lá no final. E é o que eu digo muito para as meninas da comunidade, né? Não pense que eu acordo 6 horas para dar treino 7, morta de feliz, contente, todos os dias, animadaça. Não. Eu não busco aquela Luciana do início. Calma, a gente vai chegar lá. Ai, desculpa. Só um momento. Tu não quer dividir comigo a pauta? Calma, aí eu fico passando a gente na vai frente. chegar. Então vamos Essa lá. é a estratégia número 5. Vou tomar minha HDC. Porque tu começou a falar da estratégia número 3. Tu acorda 6 horas com ou sem vontade? Não, na maioria das vezes eu tenho vontade, mas tem dia que eu não tenho vontade. Tá, beleza. Faz parte. Quando tu acorda sem vontade, tu faz o quê? Eu vou. Simplesmente vai. Vou. Porque tu já tá automatizada na força da disciplina. E eu vou em busca da Luciana de 8 horas da manhã. Perfeito. Porque se eu me prender na Luciana de 7, 6 e meia, eu vou continuar embaixo da edredom. Ainda não dá esse spoiler da Luciana de 8 horas. Okay. Mas tu acorda e tá sem vontade. Tá. E aí tu começa. E a gente tá na estratégia número 3, então. Qual é a estratégia número 3? É a inversão do que eu quero fazer para o que eu tenho que fazer. É isso. Nem sempre quando começa uma jornada que vai fazer alguma coisa, você quer fazer aquilo. E aí eu entro lá no início do que tu falaste, né? Fazer o que precisa ser feito. Como fazer o que precisa ser feito? Se você não tá fazendo o que precisa ser feito, porque você não tem vontade, e você acha que ali é a hora de frear,
Aqui que é a hora de continuar. Aqui que é a Porque hora. nem sempre tu vai ter vontade. Tu tem vontade de fazer aquilo que tu quer fazer e não o que precisa ser feito. Pô, isso aí me lembrou um conceito massa, Né? de... Total. Fazer o que quer fazer. Isso me lembrou... Eu não vou falar de filosofia aqui, mas eu tô sentindo vontade. Um conceito de Kant, cara. Kant fala assim... Livre não é aquele cara que faz somente o que quer. O que quer. Livre real é aquele cara que faz o que precisa ser feito. Exatamente. Putz, se for botar assim, livre é o cara que come uma barra de chocolate depois do almoço, ou livre é o cara que diz assim, eu quero comer, Mas eu não vou. Livre é o cara que vai pra balada e diz assim, não vou beber e tá tudo bem. O livre é o cara que tem que estar embriagado na balada, porque senão ele não tolera a balada. Senão ele não curte a balada. Senão ele não curte a balada. Quantas vezes eu já vi pessoas próximas a gente falar assim, não, cara, eu não vou. Por quê, cara? Eu não tô bebendo. Quem é livre? Quem é livre? É aquele cara que decide estar com a mesma mulher pro resto da vida, ou é aquele cara que não consegue não ter duas relações? Ele não consegue. Quem é livre dos dois? Exatamente. Já vi muito Tu é livre, amigo? Tu é livre? Livraço. Ah, que bom. Livraço. Entendi. Porque eu já vi muito marido fiel ser caçoado por outros. Eu não gosto nem de falar marido fiel, isso é meio piegas, mas é muito marido que decidiu estar com uma mulher só. Não, cara, eu decidi. A partir de agora, esse ponto da minha vida, eu não quero estar com outras mulheres, eu quero só uma. Eu já vi muita... Nunca caçoaram de mim disso, mas eu já vi muita gente ser caçoada disso porque o cara decidiu ser livre para ter uma mulher só. Uma vez eu ouvi Flávio Augusto falar, não, cara, fácil é tu ir pra balada, tu ir pegar quem tu quiser. Agora eu quero ver tu ser marido, de reconquistar uma todo dia. Aí Fácil é você conquistar várias. Várias. Entendeu? Seu pegador é fácil. Ah, cara, como é? É facílimo. Então a estratégia número 3 é essa. Não sei nem por que a gente entrou nisso. Mas não, enfim. mas tudo bem. A estratégia número 3 é uma inversão do seguinte, cara. Não é fazer porque quer. É fazer porque tem que fazer. E aí vem o querer. E aqui vem uma parada tua. Quantas vezes tu entrou pra treino sem ter vontade e lá na hora pintou? Todas as vezes que a gente Todas as sempre tem vezes. vontade, lá na hora a vontade vem, né? É assim, basta começar. Tô ali na mobilidade, já despertei pra aquilo, já começa a rolar. Me esqueci. Tudo bem, já tu lembro. Tá. Então primeiro eu faço e depois a vontade surge. Tá, lembrei. Muita gente quer uma dica pra ter disciplina. Pô, não entendi. E ter disciplina é justamente fazer o que precisa ser feito sem vontade. Então, quando tu te desafia a fazer o que precisa ser feito sem ter vontade, tu tá trabalhando a tua disciplina. Ponto. Lu, o que é ter disciplina? É fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. Isso é ter disciplina. E isso é um desafio. Então, você se desafiar para isso é fundamental para qualquer coisa. Seja para organizar o teu closet, como para levantar cedo para treinar, por exemplo. Falar um negócio que vai doer agora. Disciplina é um comportamento de adulto, cara. Disciplina é um comportamento de adulto. Disciplina foi feita para pessoas que se dão ordens e cumprem as suas próprias ordens. Disciplina é um comportamento de pessoas livres. Pessoas livres. Porra, massa. Rotina é liberdade porque ela proporciona liberdade para pessoas que já são livres. Eu nem vou falar rotina, porque rotina é igual dieta, todo mundo tem a sua rotina. Só que algumas pessoas têm uma rotina organizada e estruturada. Perfeito. E outras pessoas têm rotina bagunçada. Mas todo mundo tem rotina. É igual dieta. Tem pessoas que têm uma dieta balanceada, equilibrada e segue um protocolo, e tem pessoas que têm uma dieta desorganizada, bagunçada, não segue o protocolo. Então, assim, rotina é a tua programação do dia. Então, já está implícito na tua vida. Agora, a questão é, tu quer ter uma rotina que te leve para resultados satisfatórios? Ou tu quer continuar sendo zumbi da tua própria vida? É uma diferença gigantesca. Total. Tu sabe? Não, eu odeio rotina. Tu odeia rotina, tu odeia a vida. Porque tu não acorda, tu não escova o dente, tu não toma banho, tu não dorme. Então tu tem uma rotina, papai. A diferença é, a rotina estruturada, ela te leva
ao resultado estruturado. E a rotina, sim, essa estruturação não te leva a resultado algum. Essa é a diferença, a escolha é tua. Perfeito. Técnica número 4, vamos lá para fazer o que precisa ser feito. Cara, essa aqui é muito top. Fracionamento da jornada. Show. Adoro essa, eu adoro. Comunga muito com o que a gente falou lá no início, né? Quando eu quero um resultado, eu costumo ver quem atingiu aquele resultado e o esforço que ele fez na fase final para aquele resultado. Mas eu não vejo o início da jornada dessa pessoa. Cara, quantas vezes, com que frequência, com que intensidade tu começou aquilo? Então, quando eu comparo, faço essa comparação, eu costumo ver o final da jornada. E no fracionamento da jornada é completamente oposto. Cara, como que eu posso pegar esse esforço que eu vou fazer agora e diluir ele ao longo de uma jornada de X tempo? E aí eu não consigo aprofundar mais, porque eu não sei qual é o resultado que vocês estão buscando. Mas seria mais ou menos assim, eu tenho que emagrecer 20 quilos. Para emagrecer 20 quilos, eu vou precisar comer quantas vezes legal ao longo de 6 meses. Eu vou precisar dar quantos treinos ao longo de 6 meses. Então eu fraciono essa jornada. Porque é mais ou menos assim, ó. Quando eu fui escrever minha monografia lá no curso de Direito, estava no Direito ainda, fui escrever minha monografia. Quando eu decidi o tema, automaticamente eu já vi o final. Caraca, X laudas, formatar. Eu vi todo o esforço do final. É legal se conectar com o final? É massa. Só que no outro dia, se eu tivesse esse tipo de comportamento, o que ia acontecer ali? Possivelmente eu ia ficar paralisado. E é aqui que entra um dos grandes pontos da procrastinação. O procrastinador é aquele cara que deixa para depois, porque às vezes ele se assusta com a jornada. Então no outro dia eu não acordei para escrever uma monografia. Eu acordei para escolher o tema do que eu ia escrever. Massa. E no outro dia eu acordei para separar os livros que eu precisava ler para aquela monografia. Uma vez o Joel falou sobre isso, né? Sobre a questão de você ser um leitor, né? Um leitor não é aquele que lê 10 capítulos no dia, 5 capítulos no dia. Se você se propuser a ler 2 páginas por dia, você é um leitor. Então, assim, muita gente não pega um livro para ler porque pensa que não vai conseguir terminar. Mas se tu pegar um livro para ler 2 páginas por dia, tu consegue terminar as 2 páginas por dia. E aí entra a importância do fracionamento. Tanto numa questão de te dar motivos para agir mais lá na frente, que é a motivação, né? Quanto também para você fracionar e saber se você está no caminho certo, se você está na trilha certa, né? Então, assim, o fracionamento, ele te dá essas 2 possibilidades. Para encerrar o fracionamento da jornada, fica uma frase aqui. Quando eu fraciono minha jornada, eu tenho uma diminuição do esforço percebido. Sacou? Isso aqui. Eu tenho uma diminuição, cara. A jornada fica mais leve. Fica leve, porque eu preciso fazer aquele 1% ali. Exatamente. Que eu me predispus para hoje. Eu não preciso ler os 360 páginas, eu preciso ler 2. E amanhã eu faço o quê? Leio 2. Eu leio mais 2. Eu tô sendo 1% melhor de novo. Exatamente. E ali eu fraciono, diminuo o esforço percebido e assim eu consigo me manter numa jornada, mas sobretudo começar a jornada, que é o tema do podcast hoje. Perfeito. Beleza? Pra gente finalizar, vamos lá? Vamos. Estratégia número 5, que é uma que tu começou a falar. Mais importante do que começar uma jornada, que foi o tema do podcast de hoje, né? 5 técnicas reais para fazer o que precisa ser feito. Mais importante do que começar é o quê? Terminar a jornada que eu me predispus. E como que eu termino? Me conectando com aquela pessoa do futuro. E tu ia começar a falar isso, eu te pedi para segurar. Pode concluir agora. Então, assim, sempre que você for começar uma jornada que é difícil, que é chata, né? Não se conecte com aquela pessoa dali. Se conecte com a pessoa que vai estar quando você concluir aquela jornada. Uma vez, Miguel disse assim para mim, pô, já tenho 30 anos, quero fazer direito, mas, pô, são 5 anos de direito. E eu disse para ele isso, 5 anos vão passar de qualquer maneira. Tu vai chegar, se Deus quiser, aos 35. A questão é, tu vai querer chegar aos 35 advogado ou vai querer chegar aos 35 pensando que tu deveria ter feito e tu não fez? Então, é mais ou menos isso. Se conecta com a pessoa que termina. A Luciana que acorda
às vezes com sono, com muito frio, querendo estar embaixo do edredom. Não é, se eu me conectar com essa Luciana, eu não vou treinar. Eu preciso me conectar com a Luciana de 8 horas da manhã, que tá energizada, cheia de adrenalina, endorfina, que já fez a oração do dia, que tá pronta ali, né, pra seguir o dia dela e vai conquistar muito mais, porque ela já começou vencendo dela mesma, né? Ela já começou gastando em média aí 400, 500 calorias em uma hora. Então, é essa Luciana que eu busco. Então, assim, tô cansada, tô com olheira, tô com sono, né? Tô com frio. Mas se eu me conectar com a Luciana cansada, com olheira, com sono, com frio, ela vai continuar dormindo embaixo da edredom. Mas a Luciana de 8 horas, não. É uma Luciana que já amanheceu o dia, ó, vencendo dela mesma. Então, todas as vezes que eu levanto, que eu tô com preguiça, ou que eu não tô afim de treinar, eu penso, eu tô indo buscar a Luciana de 8 horas. E é incrível que quando dá 8 horas, a sensação de vitória, ela é gigantesca. Então, fazer o que precisa ser feito não é fazer o que quer fazer. É usar a disciplina necessária para continuar a jornada mesmo contra tudo e contra todos. E isso acontece comigo praticamente todo dia. Minha rotina matinal de entrada, minha rotina matinal de ativação, ela é muito estruturada já. Tá no automático, tu sabe disso. Sim. Mas 90% dos dias eu me questiono, cara, eu vou ou não vou hoje treinar? E o que a gente está falando aqui, gente, os exemplos que a gente está dando para treino, mas serve para tudo, tá? Serve para o casamento que talvez vocês estão precisando restaurar, serve para a grana que você quer juntar para fazer a viagem dos sonhos, para fazer a festa de 15 anos do teu filho, da tua filha, serve para a tua lua de mel, para a grana da lua de mel, serve para a restauração com a relação do teu pai, da tua mãe, do teu irmão que talvez esteja abalada, serve para tudo, a forma de pensar. A gente está passando aqui uma base principiológica, uma forma de pensar que você vai poder usar quando quiser. Mas todo dia, quando eu acordo e eu me questiono se hoje eu vou ou não, além de me conectar com o Miguel das 8 horas, 8 e meia da manhã, como tu falou aí, que sai energizado, endorfinado, eu me conecto com uma coisa que me dói mais e que me faz levantar imediatamente, que me faz ir imediatamente. Se eu não for, eu vou me sentir pior. É isso. Se eu não restaurar minha relação, eu vou me sentir pior. Se meu pai ou minha mãe morrer sem eu fazer, ou um irmão, sem fazer as pazes, eu vou me sentir pior. Se eu não juntar a grana e pagar a festa do meu filho, eu vou me sentir pior. Se eu não juntar a grana e não fizer a viagem de lua de mel, eu vou me sentir pior. Qual se sentir pior mexe contigo, que vai fazer você começar uma jornada hoje, fazer o que precisa ser feito e colher o resultado que quer. A pergunta final é essa. Perfeito. Qual se sentir pior vai mobilizar um comportamento e te deixar ativo a ponto de eu vou fazer esta merda. Eu vou fazer isso aqui agora. Eu uso muito isso para não comer determinadas coisas que fogem da decisão que eu tomei há uns 4 ou 5 anos atrás de comer o mais limpo possível. A gente faz batata frita para nossos filhos. Tem lá na mesa. Em alguns dias da semana. Tem lá a batata frita. E eu olho pra batata e digo assim, se eu comer eu vou me sentir pior. Na batata frita nem tanto, mas no doce, quando eu tomei a decisão de ficar 40 dias sem comer doce em 2019, eu olhava pro doce e falava assim, se eu comer eu vou me sentir pior. E cara, eu comia, eu me sentia um bosta. Porque eu tinha me dado um comando e eu não tinha comido, não tinha cumprido o comando que eu me dei. E aí aquela coisa, né, cara? Se tu perde pra ti, tu vai ganhar de quem? De quem? Beleza? Beleza. Curtiu? Legal. Vai ter pagamento? Não sei, vamos ver. Mais um episódio, podcast 1%, episódio número 2. Espero que vocês tenham gostado. 5 técnicas para fazer o que precisa ser feito. Deixa aí nos comentários dizendo qual técnica dialogou contigo. Fala comigo aqui nos comentários, ou então vai lá no inbox da rede vizinha do Instagram, vai lá, fala comigo, que eu ajudo todo mundo pessoalmente, sou eu que respondo meus directs, eu te ajudo, faço questão de te ajudar na tua jornada de desenvolvimento para ser uma pessoa melhor cada vez mais e atingir os resultados que você programou lá no início do ano e que talvez ainda não bateu. Forte abraço, obrigado, tia Lu. Beijo grande, fique com Deus. E até o próximo podcast. Valeu!